Manifesto anti-Dantas e, por extenso, por José de Almada Negreiros, poeta de Orfeu, futurista e tudo. Basta, pum, basta! Uma geração que consente deixar-se representar por um Dantas é uma geração que nunca o foi. É um coio de indigentes, de indignos e de cegos, é uma resma de charlatães e de vendidos, e só pode parir abaixo do zero. Abaixo a geração! Morra o Dantas, morra! Pim! Uma geração com um Dantas a cavalo é um burro impotente. Uma geração com um Dantas à proa é uma canoa em seco. O Dantas é um cigano. O Dantas é meio cigano. O Dantas saberá gramática, saberá sintase, saberá medicina, saberá fazer ceias para cardeais, saberá tudo, menos escrever, que é a única coisa que ele faz. O Dantas pesca tanto de poesia que até faz sonetos com ligas de duquesas. O Dantas é um habilidoso. O Dantas veste-se mal. O Dantas usa ceroulas de malha. O Dantas especula e inocula os concubinos. O Dantas é Dantas. O Dantas é Júlio. Morra, o Dantas, morra. Pim. O Dantas fez uma soror Mariana que tanto podia ser como a soror Inês, ou Inês de Castro, ou Nilo Teles, ou Mestre Davis, ou Dona Constança, ou Noca Trineta, ou Maria Rapaz. E o Dantas teve claque. E o Dantas teve palmas. E o Dantas agradeceu. O Dantas é um ciganão. Não é preciso ir para o Recio para se ser pantomineiro. Basta ser-se pantomineiro. Não é preciso disfarçar-se para se ser salteador. Basta escrever como Dantas. Basta não ter escrúpulos, nem morais, nem artísticos, nem humanos. Basta andar com as modas, com as políticas, com as opiniões. Basta usar o tal sorrisinho. Basta ser muito delicado e usar coco e olhos meigos. Basta ser Judas. Basta ser Dantas. Morra o Dantas, morra. Pim. O Dantas nasceu para provar que nem todos os que escrevem sabem escrever. O Dantas é um autómato que deita para fora o que a gente já sabe que vai sair. Mas é preciso deitar dinheiro. O Dantas é um soneto dele próprio. O Dantas em gênio nem chega à pólvora seca. E em talento é pim-pam-pum. O Dantas nu é horroroso. O Dantas cheira mal da boca. Morra o Dantas, morra. Pim. O Dantas é o escárnio da consciência. Se o Dantas é português, eu quero ser espanhol. O Dantas é a vergonha da intelectualidade portuguesa. O Dantas é a meta da decadência mental. E ainda há quem não corre quando diz admirar o Dantas. E ainda há quem lhe estenda a mão. E quem lhe lava a roupa. E quem tenha dó do Dantas. E ainda há quem duvide de que o Dantas não vale nada. E que não sabe nada. E que nem é inteligente, nem decente, nem zero. Vocês não sabem quem é a soror Mariana do Dantas? Eu vou-lhes contar. A princípio, por cartazes, entrevistas e outras preparações com as quais nada temos a ver, pensei tratar-se da soror Mariana Alcoforado, a pseudo-autora daquelas cartas francesas que dois ilustres senhores desta terra não descansaram enquanto não estragaram para português. Quando subiu o pano também não fui capaz de distinguir porque era noite muito escura e só depois do meio do bate é que descobri que era de madrugada porque o bispo de Beja disse que tinha estado à espera do nascer do sol. A Mariana vem descendo uma escada estreitíssima, mas não vem só. Traz também o chamili, que eu não cheguei a ver, ouvindo apenas uma voz muito conhecida aqui na Brasileira do Chiado. Pouco depois, o bispo de Beja é que me disse que ele trazia calções vermelhos. A Mariana e o chamili estão sozinhos em cena e às escuras, dando a entender perfeitamente que fizeram indecências no quarto. Depois Chamili, completamente satisfeito, despede-se e salta pela janela com grande mágoa da freira lacrimosa. E ainda hoje os turistas têm a ocasião de observar as grades arrombadas da janela do quinto andar do convento da Conceição de Beja na Rua do Touro, para onde se diz que fugiu o célebre capitão de cavalos em Paris e dentista em Lisboa. A Mariana, que é histérica, começa de chorar desatinadamente nos braços da sua confidente e excelente pau de cabeleira, Soror Inês. Vêm descendo pela dita estreitíssima escada várias marianas todas iguais e de candeias acesas, menos uma, que usa óculos e bengala e anda toda curvada para a frente, o que quer dizer que é a abadesa.
E seria até uma excelente personificação das bruxas de Goia se quando falasse não tivesse aquela voz tão fresca e maviosa da tia Felicidade da vizinha do lado. E reparando nos dois vultos, interroga espaçadamente com cadência, austeridade e imensa falta de corda. Quem está aí? E de candeias apagadas? Foi o vento, dizem as pobres inocentes varadas de terror. E a abadesa, que só é velha nos óculos, na bengala e andar curvada para a frente, manda tocar a sineta, que é um dó d'alma ao ouvi-la assim tão debilitada. Vão todas para o coro, mas eis que de repente batem no portão e, sem se anunciar nem limpar-se da poeira, sobe a escada e entra pelo salão um bispo de Beja que, quando era novo, fez brejeirices com a menina do chocolate. Agora, completamente emendado, revela a abadesa que sabe por cartas que há homens que vão às mulheres do convento e ainda há pouco vira um de cavalos a saltar pela janela. A abadesa diz que, efetivamente, já há tempos que vinha dando pela falta de galinhas e tão inocentinha, coitada, que naqueles 80 anos ainda não teve tempo para descobrir a razão da humanidade estar dividida em homens e mulheres. Depois de sérios embaraços do bispo, é que ela deu com o atrevimento e mandou chamar as duas freiras de há pouco com as candeias apagadas. Nesta altura, esta peça policial toma um pedaço de interesse porque o bispo ora parece um polícia de investigação disfarçado em bispo, ora um bispo com a falta de delicadeza de um polícia de investigação e tão perspicaz que descobre em menos de meio minuto o que o público já está farto de saber, que a Mariana dormiu com o Noel. O pior é que a Mariana foi à serra com as inscrições do bispo e desata a berrar como quem se estava marimbando para tudo aquilo. Esteve mesmo muito perto de estreitar com um par de murros na coroa do bispo, no que se mostrou de um atrevimento, de uma insolência, de uma decisão rafilona que excedeu todas as expectativas. Ouve-se uma corneta tocar uma marcha de clarins e Mariana, sentindo nas patas dos cavalos toda a alma do seu preferido, foi qual pardalita engaiolada a correr até às grades da janela, a gritar desalmadamente pelo seu Noel. Grita, assobia, redopia, pia, rasga-se, magoa-se e cai de costas com um acidente que já previamente tinha avisado o público, e o pano também cai, e o espectador também cai da paciência abaixo e desata numa destas pateadas tão enormes, tão monumentais, que todos os jornais de Lisboa no dia seguinte foram unânimes naquele êxito teatral do Dantas. A única consolação que os espectadores decentes tiveram foi a certeza de que aquilo não era a soror Mariana Alcoforado, mas sim uma merda ariana al Dantas Coforado que tinha cheliques e exageros sexuais. Continue, Sr. Dantas, a escrever assim, que há de ganhar muito com o Alcoforado e há de ver que ainda apanha uma estátua de prata por um Orives do Porto e uma exposição das maquetes para o seu monumento erecto por subscrição nacional do século a favor dos feridos da guerra e a Praça de Camões mudada em Praça de Dr. Júlio Dantas e com festas da cidade pelos aniversários e sabonetes em conta Júlio Dantas e pastas Dantas para os dentes e graxas Dantas para as botas e Nívia Dantas e comprimidos Dantas e autocolismos Dantas e Dantas e limonada Dantas Magnésia. E fique sabendo, Dantas, que se um dia houver justiça em Portugal, todo mundo saberá que o autor dos Lusíadas é o Dantas, que num rasgo memorável de modéstia só consentiu a glória do seu pseudónimo Camões. E fique sabendo, Dantas, que se todos fossem como eu, haveria tais munições de manguitos que levariam 2 séculos a gastar. Mas julgais que nisto se resume a literatura portuguesa? Não, 1000 vezes não. Temos além disso o Chianca, que já fez rimas para Alves Barrota, que deixou de ser a derrota dos castelhanos para ser a derrota do Chianca. E as pinoquices do Vasco Mendonça Alves passadas no tempo da avózinha. E as infelicidades de Ramada Curto. E o talento insólito de Urbano Rodrigues. E as gaitadas do Bran. E as traduções só para homens do ilustríssimo, excelentíssimo Sr. Mel Barreto. E o Frei Matas Nunes Mocho. E a Inês Cifrítica do Faustino, e as imbecilidades do Sousa Costa, e mais pedantices do Dantas, e Alberto Sousa, o Dantas do desenho, e os jornalistas do século, e da capital, e do Notícias, e do País, e do Dia, e da Nação, e da República, e da Luta, e de todos os jornais, e os atores de todos os teatros, e todos os pintores das belas artes, e todos os artistas de Portugal que eu não gosto, e os da Águia do Porto, e os Palermas de Coimbra, e a estupidez do Aldemir César, e o Dr. José de Figueiredo, o amante do museu, e Sousa Pinto, e os burros de Cacilhas, e os menus do Alfredo Guisado, e o raquítico Albino Forjás Sampaio, crítico da luta, a quem o fialho com a imensa piada intrusou que tinha talento, e todos os que são políticos e artistas, e as exposições anuais das belas artes, e todas as maquetes do Marquês de Pombal, e as do Camões em Paris, e os Vaz, e os Estrelas, os Lacerdas, os Lucenas, os Rosas, os Costas, os Almeidas, os Camachos, os Cunhas, os Carneiros, os Barros, os Silvas, os Gomes, os velhos idiotas, os arranjistas, os impotentes, os tolerados, os vencidos, os imbecis, os pários, os ascetas, os Lopes, os Peixotos, os Motas, os Godinhos, os Teixeiras, os Diabo que os leve, os Constantinos,
Tertulianos, os Gravos, os Manto, os Bahia, os Mendonça, os Barzão, os Matos, os Alves, os Albuquerques, os Sousas e todos os Dantas que houver por aí.